Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Momento OAB e a minha dica de hoje são os princípios aí, nós vamos falar dos princípios informadores ou reitores do Tribunal do Júri, tá? Minha dica é a respeito desses princípios. Se nós pegarmos o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, nós vamos perceber lá que é instituído o Tribunal do Júri, é reconhecido a instituição do Tribunal do Júri na forma que lhe der a lei, que é o Código de Processo Penal, com as seguintes garantias: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Essas 4 garantias são os princípios informadores ou reitores do júri no Brasil. Então vamos lá, porque o nosso tempo aqui é curto e eu estou te ajudando aí para a aprovação. Primeiro princípio, né? Princípio da plenitude da defesa. Ele é um salto de qualidade, ele é um plus em relação à ampla defesa, isso mesmo. Por quê? Porque a defesa técnica, aquela que é obrigatória, o advogado ele pode se valer no júri de questões que transcendem, que vão além da lei e da sua interpretação. O advogado ele pode no júri explorar questões que vão além da lei, como por exemplo, questões religiosas, questões filosóficas, questões culturais, questões regionais, questões sensacionalistas. Por que ele pode explorar isso no âmbito do júri, em razão da plenitude de defesa? Por quê? Porque quem vai julgar são juízes leigos, são 7 juízes do povo, ou seja, os jurados que vão compor o que nós chamamos de conselho de sentença. Ademais, quando a gente fala de plenitude de defesa, o réu, se ele quiser falar no seu interrogatório em sessão plenária de júri, e se ele trouxer uma nova versão, mesmo que ela destoe da versão da defesa técnica, o juiz deverá quesitar essa versão do réu que ele trouxe em seu interrogatório em razão da plenitude de defesa. Outra questão que a doutrina explora no que pertine à plenitude de defesa, artigo 497, inciso 5, atribuições do juiz-presidente. O juiz pode considerar o réu indefeso. Por exemplo, não basta o advogado estar presente na sessão plenária de júri. O advogado tem que ser atuante e atuar de forma fundamentada. E jurisprudência, Supremo Tribunal Federal, a defesa precisa ser técnica e efetiva. Tem que ter a defesa técnica, mas ela tem que ser efetiva. O que significa isso? Não pode o advogado, por exemplo, 2 dias antes receber o processo para fazer 2 dias depois a sessão plenária de júri. Ele não conhece nada a respeito do processo. Ou o advogado que concorda com o promotor, concorda na condenação, todavia a pena mínima. O que eu tenho aí? Eu tenho a presença física de um advogado, mas a defesa ela não é uma defesa eficiente. O juiz, com base no 497, inciso 5, pode considerar o réu, nestes casos, indefeso, designar uma nova data com um novo defensor. Isso também é pertinente ao princípio da plenitude de defesa. Um segundo princípio é o princípio do sigilo das votações. Um jurado não pode saber como o outro jurado votou. Ou seja, eu tenho que ter a incomunicabilidade dos jurados. Os jurados não podem se comunicar sobre o caso sub júdice. E se houver comunicação a respeito do caso que está sendo julgado? Hipótese de nulidade absoluta. Para isso, nós criamos, o legislador, no artigo 485 do CPP, a sala secreta, onde quem é que vai para essa sala secreta? O corpo do conselho de sentença, ou seja, o corpo de jurados, melhor dizendo, os jurados, o juiz, os serventuários, o escrivão, obviamente, o oficial de justiça, o advogado de defesa e o promotor de justiça. Quem não vai para essa sala? O público em geral e nem o acusado, o réu. Por quê? Porque eu tenho que evitar qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de influência ou temor nos jurados que compõem o conselho de sentença. Isso também decorre do princípio do sigilo das votações. E nós temos ainda o principal princípio do júri, que é o princípio da soberania dos veredictos. Ou seja, os juízes togados, os tribunais, os magistrados, não podem adentrar ou modificar o mérito daquilo que foi decidido pelos jurados. Porque a decisão dos jurados ela é soberana. A única coisa que o tribunal pode fazer é cassar a decisão e mandar realizar um novo julgamento. Então cabe recurso?
recurso cabe. Apelação, artigo 593, inciso 3, a linha D, quando o julgamento for manifestamente contrário à prova dos autos. Se você der uma olhada no 593, inciso 3, a linha D, e no parágrafo 3º também desse mesmo dispositivo, você vai ver que o tribunal ele não entra no mérito, ele caça a decisão e manda realizar um novo julgamento com um novo conselho de sentença, preservando a soberania dos veredictos. O único caso que o tribunal entra no mérito, modificando a decisão dos jurados, e aqui sim é exceção a esse princípio da soberania dos veredictos, é a revisão criminal, que só cabe a favor do réu. Pego, por exemplo, o caso do goleiro Bruno aí, que foi condenado em tribunal do júri por ter supostamente assassinado Elisa Samúdio. Até hoje não se encontrou o cadáver. E se ela reaparecer, o que nós vamos ter? Um novo júri para dizer que é inocente? Não precisa disso. O tribunal entra no mérito, absolvendo o goleiro Bruno quando o júri havia condenado. Instituto da Revisão Criminal, prevista no 621 do Código de Processo Penal. E, por fim, o último princípio é a competência para julgar os crimes dolosos. Eu coloco assim, dolosos contra a vida. Eu coloco assim, competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Por quê? Porque pode ser ampliada pelo Congresso Nacional. Eu posso muito bem, através de um processo legislativo, incluir outros crimes. O que eu não posso é suprimir, porque são cláusulas pétreas. O júri e seus princípios são cláusulas pétreas. Artigo 60 e parágrafo 4º, inciso 4. Não podem ser abolidos nem sequer por emenda constitucional. Então eu não posso retirar os crimes dolosos contra a vida, mas eu posso ampliar o rol de crimes que seriam submetidos ao júri desde que haja processo legislativo no Congresso Nacional. Toma muito cuidado, nem todo crime que tem morte vai a júri. Crime culposo, a morte se deu por negligência, imprudência e imperícia, não há júri. Crime préter-doloso, lesão corporal seguida de morte. A morte se deu a título de culpa. Se a morte se deu a título de culpa, não há júri. Por isso, préter-doloso. Existe dolo para lesionar, mas o resultado se deu a título de culpa e não de dolo. E, por fim, latrocínio não é crime contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Hans Welzel, teoria finalista da ação. Presta atenção, a intenção do agente é subtrair o patrimônio alheio, mas a morte é o meio de chegar a esse patrimônio. Súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 603 do STF. Latrocínio vai ser julgado pelo juiz da vara criminal. Por quê? Porque ele não é crime doloso contra a vida. Até a tua aprovação, JC aqui está junto contigo. Força, estamos juntos. Grande abraço, até logo. Tchau, tchau.